E aí pessoal, eu sou Breno Saad e tá no ar mais um Solta o Som. Hoje o nosso bate-papo é com o cantor e compositor Romo, que está dando seus primeiros passos na carreira musical, mas que já tem muito a oferecer. Romo é um cantor e compositor capixaba que, apesar de estar dando seus primeiros passos, já é apaixonado desde a infância por fazer música e aprender novos instrumentos. Começou na adolescência a aperfeiçoar suas habilidades de composição e a fazer covers musicais no YouTube. Em 2021, lançou seu primeiro single com o clipe The Almost Around Earth. Em 2022, Skyline, músicas que irão compor seu EP de estreia em 2023. Olá, eu sou o Romo, cantor, compositor de Vila Velha e é um prazer enorme estar aqui. A minha relação com a música, na verdade, ela começou bem cedo, assim, quando criança. O meu pai é pianista, então foi ele que me introduziu no mundo da música. Desde criança eu fazia algumas aulas, assim, de piano. Na época eu ainda não tinha um pouco dessa dimensão e da identificação muito, porque era uma coisa meio maçante, assim, né? Você era uma criança e tinha que acordar cedo para ficar tocando música clássica, num processo meio repetitivo, assim. Então, mas eu fui aprendendo a apreciar isso, assim, e aprendendo teoria musical até o momento que eu fui me encontrando, assim, enquanto músico, enquanto o que eu gostava na música. E tudo isso me deu uma base para ir procurando o que eu gostava, o que eu me identificava. Então foi que eu cheguei no violão, eu cheguei na guitarra, cheguei no ukulele, cheguei nas outras coisas. Depois comecei a fazer aula de canto. Foi um processo assim, ao longo dos anos, natural e realmente de encontro assim, comigo mesmo, com as referências que eu ia ouvindo, o que eu gostava de fazer, até o momento em que eu comecei a escrever. Assim. Foi em 2014 que eu escrevi a minha primeira música, que inclusive está nessa leva de primeiros trabalhos que eu estou lançando, do primeiro EP. Então, foi um processo bem natural, assim, e foi ao longo dos anos e ainda está acontecendo, né? Eu diria assim, e até desde do começo até hoje, assim, a primeira banda, o primeiro grupo musical que realmente encontrei e falei, nossa, esse é um tipo de som que eu gosto, que eu quero poder fazer também, foi o Coldplay. E aí vem na sequência, veio o Paramore, veio essas bandas assim mais rock, mais pop também, e isso foi me permitindo me guiar por esse caminho. Isso também tem muita influência nas primeiras músicas que eu escrevi e que estão nesse EP, elas são em inglês, né? Esse meu primeiro trabalho está sendo em inglês. Na época, era porque era uma questão também do que eu consumia e como eu me via podendo expressar sentimentos e coisas de uma forma um pouco diferente, porque quando você está falando na sua própria língua, quando você está fazendo algumas coisas assim, você já tem um panorama meio formado das ideias, assim. Quando você se permite pensar aquilo de uma outra forma, em algum outro olhar, eu senti uma facilidade maior de começar a entender as coisas, começar a ressignificar alguns sentimentos, e isso me levou a encontrar esse caminho de expressar. E eu estou aproveitando também esse começo, e isso me permite divulgar essa música para outros lugares, né? A divulgação que eu tenho feito das primeiras músicas desse EP estão sendo ao redor do mundo, assim, pela internet. Isso me permite explorar isso. Essas primeiras músicas em inglês foi uma ideia de tentar falar sobre o que eu via, o que eu queria contar de uma outra forma, mas era num caminho que também não me era totalmente estranho, que me era familiar pelo que eu ouvia, assim.
Hoje em dia também já escrevo em português, os próximos trabalhos vão ser em português, tem muita coisa legal para ser lançada, mas eu queria fazer jus a esse Rômulo adolescente que estava escrevendo essas coisas desse jeito. Então esse primeiro álbum veio a partir daí. Claro que as músicas ao longo dos anos foram modificadas, foram aprimoradas, até o último momento da gravação, da mixagem e da masterização. Elas foram mudando, assim, e isso é bem legal porque me permitiu trazer nelas referências de lá, de 2014, até referências de agora, assim. Hoje em dia, também da música brasileira e da música internacional, assim, eu me inspiro muito também no Finneas, ele é um produtor muito legal, assim. Também faz muita música para Billie Eilish. Eu acho que essa pegada, quando vai mais pro indie pop, assim, é algo que eu me identifico hoje e que eu procuro também trazer hoje. Se essas músicas tivessem sido gravadas em 2014, elas soariam completamente diferentes do que estão soando agora. Eu acho que isso é muito positivo, assim, mostra um aprimoramento ao longo dos anos, uma completude de tudo que me traz de referência, assim. O processo de criação, para mim, ele tem acontecido de várias formas. Eu não diria assim que existe um exato e que até hoje eu vou descobrindo formas diferentes. Muitas vezes o que acontece é que me vem um título interessante na cabeça. Eu sou publicitário, então também trabalho muito com a escrita de outras formas. Então, na publicidade você aprende muita importância de títulos, de coisas, de sínteses que significam muita coisa. Então, eu acho que é isso que me leva a deixar um bloco de notas cheio de títulos que eu penso assim, acho que ali tem uma história, que dá para sair dali. Então, ela fica lá, maturando por um tempo, até o momento que eu posso estar tocando no violão, alguma coisa assim, ou no piano, e me vem, eu acho que isso combina com aquilo. E aí, é um processo assim, tipo, flui de uma vez só, mas leva tempo, porque eu acho que é coisa tipo do sentimento de encontrar na hora certa, assim, é uma coisa que eu faço de compromisso comigo mesmo, de sempre poder estar ali, mesmo se no dia não está saindo nada, se eu vou estar tocando violão só para tocar outras músicas de outras pessoas, mas em algum momento ali aparece alguma coisa que vai se somando e vai anotando em bloco de notas, vai anotando em gravador de voz e de repente lá para frente, em um tempo de inspiração, as coisas se encaixam, mas é preciso que todo esse processo aconteça antes, então é sempre um compromisso que eu tenho que fazer comigo mesmo de estar buscando, assim. Às vezes não vem um título, às vezes vem uma sequência de acordes, vem um solo, vem alguma coisa assim, pode acontecer também. Então, o começo não está muito... o começo não é só tem várias formas de acontecer, mas sempre o que é importante é essa junção depois. Eu tenho muitas composições que eu estou lançando agora que ficaram guardadas por um bom tempo e que eu ainda guardo porque eu sempre tive a ideia de que eu queria poder apresentá-las quando eu sentisse que elas estavam prontas. Em paralelo a isso, eu queria estar tocando, queria estar apresentando para as pessoas, então foi isso que me levou a começar a fazer muitos covers, assim, na época eu fazia primeiro lá no Facebook, postava as coisas, aí no Instagram, depois criei um canal no YouTube, e fui fazendo lá e faço até hoje, e sinto que vou continuar fazendo por bastante tempo, porque me permite passear por um universo que eu gosto, então um dia, né, tô fazendo cover de uma música MPB, no outro dia tô fazendo de algo pop americano, rock inglês e fazendo uma versão acústica que me permite dar uma cara também que eu acho que se identifique comigo. Então, isso é algo que eu continuo fazendo e quando eu começar a fazer shows, né, a partir do lançamento desse EP, é uma coisa que eu quero trazer muito, né, trazer as músicas que me inspiram, músicas de referência e me permitir passear por esses outros universos, porque eu entendo que as minhas músicas vão por um caminho, hoje vão por um estilo, mas eu quero também trazer tudo que eu gosto, assim. Então eu tenho trabalhado esse lado, né, de intérprete, de performance também, para poder fazer uma boa apresentação no futuro e continuar também trazendo os vídeos no canal, mas também dando atenção
por esse lado compositor e levando as coisas quando elas estiverem prontas, quando elas estiverem assim, né, dar aquele orgulho de querer e vontade de querer compartilhar com todo mundo. Então, sigo por esses dois caminhos, assim. Let me in, it's cold outside. We'll hear the sound of spinning our heads around. And I don't know, nothing is clear. Just feel the love for all this fear. It's still alive, it's spreading my days, and there's almost drowning. It's still alive, it's spreading my days, and there's almost drowning. And all the skies which your mind you appear, and all the fog when nothing is so much clear. Just let me know why I'm here, 'cause all those new things make me see. Still alive, it's spreading my days, and there's almost drowning. It's still alive, it's spreading my days, and there's almost drowning. And I hope one day you will find me here. Oh, I hope one day you will find me here. Essa música, The Almost Runner, foi, acho que a segunda que eu escrevi assim na vida. Eu diria que ela foi muito inspirada, né, por Coldplay, por Lorde, inclusive. Na época eu ouvia bastante, eu gostava muito da musicalidade dela, como ela ia construindo algo da maneira dela mais eletrônica, a partir de uma base que ia se repetindo, e foi isso que eu comecei a fazer no violão com essa música. Eu achei um riff que eu gostava e que ficava subindo e descendo, e aí eu comecei em cima dele aí construindo essa música, The Almost Drowned Earth. Ela é quase que uma música introdutória para mim no universo da música, né? Ela já começa em inglês falando me deixa entrar, me deixa entrar. Então eu sinto que sou eu colocando, né, os pés nesse cenário, nesse universo e me apresentando. É por isso que ela também foi a primeira que eu lancei, a primeira do EP. E é isso, ela foi sendo, né, construída também na produção. Antes ela era toda no violão quando eu cheguei. Então também tem muito trabalho, né, da equipe de produção, da Enxame Records, da VVS, o Sig, que foi o produtor musical de todo esse EP. Ele me ajudou também a trazer uma pegada mais moderna que eu estava querendo, uma pegada, né, de trazer o beat. Ele é muito especialista em trabalhar com artistas de trap, então, e era algo que eu não estava próximo. Então
essa mistura acho que foi muito legal, assim, como eu disse, se fosse lá do começo a música sairia completamente diferente, uma coisa meio folk, meio acústica, mas ela vem para hoje um negócio que tem mais uma batida eletrônica que eu achei sensacional e que acho que comunica muito bem hoje em dia, assim. Sim, exatamente. Ele vem por o clipe foi gravado com o Peace, eu tenho gravado todos os clipes com ele. Ele tem muitas ideias legais, a gente consegue ir fazendo, né, um brainstorm, falando das ideias. E a gente foi para esse lugar, aí a gente conseguiu trazer esse aspecto tanto vintage quanto moderno, assim, no clipe também. A gente está construindo uma história a partir dos clipes, né? A gente tem 2 lançados, vamos lançar mais 3 das 3 outras músicas do EP. Todos eles vão contar uma história. E desde o começo tem sido bem legal de fazer isso, assim. Quando você pode, né, meio que amarrar uma obra, tanto musicalmente quanto visualmente, eu sinto né, que a inspiração vai rolando, não faltam, né, oportunidades para você querer incrementar aquilo. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a conversa com o Romo. Até já! Solta o som de volta e no programa de hoje a gente bateu um papo com o cantor e compositor Romo, que lançou seus 2 primeiros singles e logo lança seu primeiro EP intitulado Dream Postponed. Bora continuar com a conversa que ainda tem muito mais. Se no The Almost Drowned Enough o personagem aparecia meio perdido ali, morando naquele motorhome, meio isolado, parecendo que estava buscando alguma coisa, se questionando, olhando para a vida, para o seu universo. Em Skyline ele encontra essa personagem, né, a Lua, né? É batizado por nós, mas não aparece no clipe o nome dela. Mas que representa esse outro lado, assim, é uma pessoa completamente espontânea que realmente que vai fazendo ele sair da zona de conforto, que vai entregando esse lado mais claro, mais alegre, né? Isso vai se refletindo no clipe, que começa em tons mais escuros, termina em tons mais claros. E isso vem também por causa da música, né? Skyline é uma música que eu diria que ela é parte de uma quebra de inocência em um relacionamento, assim, né? Aquele momento em que né, 2 pessoas estão juntas, mas tem que encarar os primeiros problemas, assim. Né, que aquela parte, né, que, tipo, de que nem tudo são flores. Então, eu acho que começa a trazer essa sobriedade. E para mim, é o momento que começa a me fazer enxergar, tipo, com mais maturidade, alguns sentimentos, algumas coisas. E Skyline fala, né, de uma pessoa que queria estar lá, voando sem tocar os pés no chão, e a outra pessoa precisa trazer ele para lá, para que ele consiga se redescobrir, para que ele consiga realmente enfrentar, olhando para os cenários reais, as coisas da vida. Então, é uma perspectiva mais sóbria, mais esperançosa, né? Ela tem todo esse toque de esperança que, no meu EP, eu sinto que acaba trazendo muito, assim. É sempre essa dualidade entre a angústia e a resolução, né? I fell asleep. I couldn't see you cutting all our strings, 'cause they were meant to hold my feet from touching the ground again. Help me with this thing. I'm new in this, I can't see a thing. 'Cause we were meant to fly, we were meant to touch the sky line.
Quando eu e o Pisse, a gente estava conversando sobre como a gente ia fazer o clipe, né, ele trouxe a Luísa, que fez essa personagem. Ele trouxe muito também da personalidade dela, que ela é bem assim, bem animada, bem pra cima. Então a gente construiu isso, né, esse choque de realidade, assim, quase que choque literalmente, né? No começo do clipe o cara quase é atropelado, assim. E aquela aventura que era mais para baixo, mais melodramática, começa a tomar alguns tons mais caóticos, mas alegres, assim. Então, né, você vai vendo, o personagem tem suas resistências, né, tipo, em algum momento eles param o carro, ela já vai entrar na água, ele já está com roupa de entrar no mar e ele ainda está todo vestido, com uma roupa cinza, mas entra do mesmo jeito, se diverte. E as coisas vão tomando, né, seus rumos, assim, ele vai se descobrindo enquanto, ainda tem muita coisa para ser descoberto por aqui, tem muita coisa para viver. Né? Eu não posso dar spoiler do que essa construção vai levar ainda, mas para esse clipe essa é a mensagem, assim. Então esse EP que vai juntar essas duas músicas que já foram lançadas com mais 3, ele chama Dreams Postponed. O nome dele se refere exatamente a essa minha realidade, assim, de estar com essas músicas, estar pensando elas há tanto tempo e por várias vezes eu já queria, né, poder ter lançado elas, poder ter feito. Então por isso que vem esse nome, né? Esse nome significa meio que, né, sonhos adiados, assim. Então eu acho importante quando você consegue pensar numa obra de uma forma completa, assim. Eu ficava até pensando, eu vou ficar lançando singles separados ou vou poder fazer esse EP? E sempre a resposta acabava sendo, vou fazer esse EP porque eu consigo juntar as coisas de uma forma bem legal. E as letras vão falar sobre isso, vão falar sobre, né, esse começo, né, tipo, essa entrada na vida adulta, você se descobrindo, você tendo o primeiro amor, quebrando a cara, fazendo esse monte de coisa. E de uma forma que eu espero que consiga dialogar com muitas pessoas de diversas fases da vida, não necessariamente só quem está passando por isso, com uma sonoridade com a qual me identifico também. Eu vejo a cena musical capixaba cada vez mais plural, mais diversa, e acho que isso é benéfico para todo mundo, assim, né, da MPB ao trap, e aí hip hop, pop, rock, e eu consigo ver vários artistas bem conectados, assim, né? A gente vai em festival que acontece, né? Aqui em Vitória, em Vila Velha, a gente consegue ver todo mundo e as pessoas fazendo parcerias umas com as outras, né? E isso que eu acho que é uma coisa boa para todo o Espírito Santo, né? Todo o cenário musical do Espírito Santo, um ajuda a alavancar o outro, né? Primeiro vem esse EP, ele tem muitas, né, para ser abraçado ainda, né, ser apresentado. Eu espero poder fazer tipo, bastante jus, assim, a tudo que foi construído. E depois disso, né, eu tenho outros projetos pensados, assim, não completamente formatados, assim, mas tenho músicas, eu quero, né, me conectar mais com a cena musical capixaba no sentido de, quero cantar em português, quero cantar com as pessoas, quero poder tá envolvido nessas coisas, e eu sinto que esse é o próximo passo, assim, esse primeiro, ele está sendo muito pensado para a internet também, para poder divulgar para vários lugares do mundo, né? A língua inglesa ajuda a conectar isso, mas eu sinto que também é hora e momento de olhar muito para cá, para o Espírito Santo, para o Brasil, e poder estar mais com as pessoas. Eu sinto que o que me permite isso vão ser também os próximos projetos, e mal posso esperar para tudo isso. Para o próximo, eu já gostaria de fazer um álbum mesmo, né, completo, mais músicas, assim, todo em português, talvez não todo em português, algumas em inglês ainda,
algumas instrumentais também, tem coisas que eu já gravei né, ao longo dos tempos, assim, tanto coisas um pouco mais eletrônicas quanto coisas completamente no piano. Pretendo fazer meio que uma mistura. Eu sei, as coisas podem ir mudando até lá, mas no momento eu quero poder tipo, ampliar esse leque, assim. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, ao programa, eu quero agradecer à TVE pela oportunidade, é muito bom poder estar aqui. Essa foi a minha primeira entrevista gravada mesmo, então isso marca bastante, né, esse começo da minha carreira. E quero agradecer a todo mundo que esteve comigo, quero agradecer a minha namorada, a Rita, quero agradecer ao Sig, ao Fish, ao Fred, todo mundo da VVS, o Diego, o Patrick, o Lucas da Enxame Records também. Todo mundo foi essencial nesse processo. O Peace, né, ele é uma mente maluca no melhor sentido possível, né, dos clipes. Tem sempre muitas ideias boas, né, ele que ajuda a viabilizar a gente ir lá para o meio do mato, achar um motorhome e gravar lá dentro, e fazer um monte de coisa. Então toda essa galera aí é parte essencial disso. E agradecer também lá desde o começo, né, o pai que me ajudou a ter esse primeiro contato, minha primeira professora de piano, a Patrícia, minha professora de canto, Priscila. Todo mundo, né, eu sinto que eu carrego comigo nesse processo todo para onde eu vou indo. E para quem quer ouvir minhas músicas, quem quiser me achar também nas redes sociais, no Instagram é romo.romulus, e aí no TikTok também, Twitter, Facebook. Se quiser procurar por uma música também, no YouTube pode procurar Romo Skyline, Romo The Almost Round Earth. Mas se for para redes sociais já vai ter lá um ponto de partida para achar todo o resto, assim. É isso. O Sol de Som vai ficando por aqui. Eu agradeço demais ao Romo pela entrevista cedida e muito sucesso no lançamento do seu EP. Se você quer aparecer ou ter o seu videoclipe exibido aqui na TVE, é só acessar o site rtv.es.gov.br, clicar no banner do Sol de Som e se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!